São 11h35, gente. Falávamos há pouco sobre, voltando às movimentações políticas, sobre Geraldo Alckmin e a possibilidade de não estar nas movimentações eleitorais aqui de São Paulo, se não fizer composição com o presidente Lula de novo na dobradinha que aconteceu nas últimas eleições como vice. Deixa eu voltar com os nossos analistas, Vitória Bel e Yander Porcela, até porque, Vitória, teve a festa do PT no fim de semana, com várias falas aqui do presidente Lula que a gente vai destacar, e Lula e Alckmin estiveram lado a lado no evento que discutiu os rumos para as eleições deste ano, trocando inclusive elogios, em meio a todas essas especulações de que Alckmin pode não compor o palanque numa vaga de vice. Pois é, Roberta, a gente destaca esse cenário dos dois estarem lado a lado, porque se fosse um evento de governo, claro que seria super natural o presidente estar ao lado do vice-presidente. No entanto, era um evento do Partido dos Trabalhadores, aniversário do PT, e um evento que tinha justamente um teor eleitoral. Já era informalmente quase um lançamento da pré-candidatura do presidente Lula. Então, Alckmin estar ao lado do presidente Lula em um evento quase que em tom eleitoral do Partido dos Trabalhadores é muito significativo e sinaliza que os dois podem manter essa aliança para a chapa de 2026. Isso reforça também a tese de que, quando o presidente Lula disse que queria colocar Geraldo Alckmin em um papel de protagonismo em São Paulo, ele se referia a Geraldo Alckmin ajudar e auxiliar com mais ênfase na campanha presidencial e também na campanha de quem for candidato ao governo do estado de São Paulo. Existe uma ala do PT que, de fato, está tentando abrir o espaço hoje ocupado por Geraldo Alckmin para acrescentar algum partido de centro nessa parceria com o governo Lula, com a candidatura de Lula, que seria, por exemplo, o MDB. No entanto, a própria cúpula do PT reconhece que abrir mão de Geraldo Alckmin seria, neste momento, uma dor de cabeça desnecessária. Primeiro, que Geraldo Alckmin, Lula e Alckmin já é consolidada essa parceria. Alckmin teve um papel estratégico ao longo desse mandato e de destaque na negociação do tarifaço e tem também feito negociação com os caminhoneiros. Então, dois públicos importantes que, de alguma forma, dialogam com o centro conservador, o eleitorado de centro conservador. Quando a gente fala de tarifaço, a gente fala de economia, a gente fala de interesses no comércio entre Brasil e Estados Unidos. Quem tocou isso foi Geraldo Alckmin. Tirar Geraldo Alckmin da chapa Lula-Alckmin é uma perda para o Lula, principalmente para uma campanha em que ele deve usar esse argumento de que ele conseguiu negociar com o presidente americano Donald Trump. Além disso, tem o fato de o próprio MDB não estar disposto a participar de uma chapa com o presidente Lula em sua maioria. A cúpula do MDB hoje é formada pelo presidente Baleia Rossi e o presidente Baleia Rossi, claro, ouve todos os lados, mas ele é muito alinhado ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que por sua vez é muito alinhado a Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Então ele é um presidente do MDB mais à direita. E o que a cúpula do MDB já disse? A decisão de posição do MDB será feita em convenção partidária. Não vai haver uma decisão antes disso, porque o MDB é um partido extremamente diverso. Claro que Renan Filho, Helder Barbalho, Jader Barbalho, que são governistas, querem que o MDB apoie a reeleição do presidente Lula. Só que o buraco é muito mais embaixo, justamente porque o partido tem muitos nomes da direita conservadora, principalmente no Sul e no Sudeste. Então, essa equação não é simplesmente um diálogo feito entre os governistas do MDB e o presidente Lula. O próprio presidente do MDB, Baleia Rossi, não conversou com o presidente Lula recentemente. No ano passado, quando surgiu essa possibilidade, que quando o presidente Lula tinha se reunido com Renan Calheiros, e também o líder do MDB no Senado, Eduardo Braga, o presidente Baleia Rossi do MDB não tinha nem sido convidado para a conversa. Então, é uma conversa que não inclui a cúpula oficial do MDB e isso pode ser bastante problemático, Roberta.
Exatamente, o Yander, nessa possibilidade, né, de uma chapa formada com vice do MDB. Teria riscos, inclusive, internos ali dentro para o PT, riscos também para uma relação boa que se construiu, pelo menos se a gente fala de resultado eleitoral, mas também seria uma forma do PT conseguir afastar o centrão do apoio a Flávio Bolsonaro. Roberta, esse é um dos principais objetivos do presidente Lula, do PT nesse momento, é evitar que haja aquela aliança grande que se formaria em torno de Tarcísio de Freitas. O PT quer impedir que essa aliança se forme agora em torno de Flávio Bolsonaro, porque é bom a gente lembrar aqui para entender o cenário, que esses partidos todos de centro e centro-direita, MDB, PSD, o próprio Republicanos, claro, do Tarcísio, e União Brasil, PP, todos eles se juntariam para apoiar a candidatura de Tarcísio, caso Tarcísio fosse lançado à presidência pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora que Tarcísio não vai mais concorrer à presidência da República, pelo menos até onde a gente sabe, esses partidos ainda não definiram o que vão fazer na eleição, na campanha eleitoral, estão abertos à negociação, tanto com Flávio Bolsonaro quanto com o presidente Lula. O PSD, a gente acompanhou, lançou 3 pré-candidatos, né, Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado e Eduardo Leite, não quis aderir automaticamente a essa candidatura de Flávio e os outros partidos também resistem. Então, o presidente Lula, ele tenta fazer esse diálogo nesse momento com esses partidos, principalmente o MDB, para tentar afastar também essas siglas da candidatura de Flávio Bolsonaro e tentar deixar o Flávio mais isolado. Só que é o que você falou, Roberta, tem um risco para o PT essa estratégia justamente porque pode acabar fustigando um aliado de primeira hora, que é o vice-presidente Geraldo Alckmin. Aquela fala do presidente Lula de que Alckmin teria um papel a cumprir na eleição em São Paulo pegou de surpresa a cúpula do PSB, o partido do vice-presidente Geraldo Alckmin, e o PSB não quer nem ouvir, não quer nem saber falar em o Alckmin não ser o vice. Inclusive, o prefeito de Recife, João Campos, que é o presidente do PSB, ele comentou, ele participou do evento do PT também no fim de semana, foi questionado sobre isso lá no evento e fez um comentário muito forte em relação a isso. Vou até ler aqui, que eu acho que a aspa dele é bem interessante. Ele fala assim: enxergo uma máxima que é comum ouvir no jargão popular, que também pode ser utilizado na política. Não se mexe em time que está ganhando. O vice-presidente Alckmin faz um grande trabalho. A gente não precisa fazer futurologia de como ele seria como vice-presidente, porque ele já é hoje e já demonstra a sua capacidade. Isso foi o que falou João Campos, então defendendo ali com todas as letras que o vice-presidente Geraldo Alckmin continue como companheiro de chapa do presidente Lula na eleição desse ano. E há uma expectativa, Roberta, de que João Campos e Lula se reúnam nos próximos dias para discutir esses cenários eleitorais. E aí o João Campos, o PSB, devem falar sobre esse cenário todo e reforçar que querem Alckmin como vice de novo. Vamos trazer aqui uns outros trechos durante o evento de aniversário do PT em Salvador, no fim de semana, de 46 anos. O presidente Lula afirmou também que o Congresso sequestra o orçamento público por meio de emendas parlamentares e criticou a situação da política nacional, dizendo que, abre aspas, a política apodreceu. Vamos ouvir. Mas a verdade é que o orçamento secreto, foi um sequestro do orçamento do Executivo para que os deputados e senadores tivessem liberdade de utilizar a mesma quantidade de dinheiro que sobra para o governo federal. Esse ano é quase 60 bilhões de dólares. Se vocês acham que isso é normal, tudo bem. Para mim não é normal. Para mim não é normal. E o que eu acho grave é que o PT votou favorável. E ninguém reclama. O presidente também afirmou que a eleição será vencida pela narrativa política e pediu que a militância do partido adote uma postura de guerra em relação ao que classifica como uma tática de disseminação de mentiras dos opositores.
Vamos ver. É que isso que você chama de rede social é simplesmente uma rede digital que tem mais mal do que bem. Vocês sabem disso. E nós precisamos desmontar. Essa campanha tem que começar a verdade derrotando a mentira. Nós temos que escrachar cada mentira que eles contarem. Nós temos que desmontar e temos que provar e temos que ter coragem de debater. A gente não pode ficar quieto. Alguém vê uma notícia contra o governo, eu deletei. Deletou não, você tem que mandar o cara que fez a notícia para aquele lugar. E nós não podemos ficar sendo quietinho. Não tem essa mais de Lulinha, paz e amor. Tem essa mais. Essa eleição vai ser uma guerra. O Vitória Abel, a Bahia, que foi escolhida, né, para esse evento não à toa, mas pela representatividade histórica da votação no partido, no estado. E a gente acompanhou 2 trechos de falas do presidente Lula. E a primeira sobre a política ter apodrecido, né? Ele disse que o partido não pode ir para a vala comum. Ele fez uma espécie de meia-culpa ali, a um histórico recente, inclusive de votações, de acordos na Câmara que foram feitos recentemente, hein? Pois é, Roberta, o presidente Lula faz essa fala, mas é um discurso, né? Uma retórica narrativa, porque, ao fim e ao cabo, o Palácio do Planalto acabou reformulando, por exemplo, o orçamento secreto que o presidente Lula tanto critica. Essa reformulação saiu, portanto, foi proibida as RP9, que eram as chamadas emendas de relator, e a partir das RP2, que são as emendas ali definidas pelos ministérios, pelos executivos, o Palácio do Planalto passou a negociar com os deputados mais próximos também o encaminhamento de verbas para determinados locais, e essas RP2 também não têm identificação de para onde vão ou para, melhor dizendo, para quem indicou. Então, os deputados pedem ali um favor para o Ministério encaminha o dinheiro para determinadas prefeituras e a transparência não mostra quem pediu essa verba. Então, o orçamento secreto acabou sendo reformulado e isso é um consenso, inclusive até mesmo dentro do Congresso Nacional, entre os líderes de centro. Então, mas isso faz parte de uma retórica que o presidente Lula vai utilizar ao longo da sua campanha, que é colocar o Congresso como inimigo do povo, que é uma retórica que funcionou muito bem no meio do ano passado, em meio àquela PEC da blindagem. O governo conseguiu aumentar um pouquinho o seu índice de aprovação quando integrantes do Palácio do Planalto foram para as ruas e movimentaram a sociedade contra a possibilidade da PEC da blindagem, que era aquela proposta que protegia deputados e senadores de processos judiciais. Isso repercutiu bem para o governo e o governo quer, portanto, seguir nessa narrativa do nós contra eles. Congresso inimigo do povo, Congresso representa os ricos e nós defendemos os pobres. Essa deve ser a narrativa eleitoral do presidente Lula. Agora, o presidente Lula também vai precisar do Congresso Nacional para aprovar as matérias que ele precisa e pretende utilizar na campanha eleitoral de 2026, Roberta. Pois é, e no outro destaque, Yander, ele fala que acabou Lulinha, paz e amor. Diz que essa eleição será uma guerra, né? Fazendo aí, lembrando do slogan de eleições passadas durante o evento de aniversário do PT de 46 anos. Isso não afasta o eleitor mais ao centro, Yander? Roberta, o presidente Lula e o PT estão apostando que não. A avaliação hoje no Palácio do Planalto é que a eleição está muito cristalizada entre os dois polos que existem hoje, o presidente Lula de um lado e o bolsonarismo de outro, que esses votos que cada um tem da sua militância, dos eleitores que acabam indo para um lado porque não querem votar no outro, que isso está muito bem cristalizado e a eleição vai ser definida por uma margem pequena, como foi em 2022. O presidente Lula e o PT apostam que esse discurso mais inflamado, apesar de muita gente achar que pode afastar os eleitores, eles acham que vão precisar fazer essa disputa política de uma forma um pouco mais combativa para poder convencer o eleitor que está no meio do caminho, aquele eleitor que não
não tem preferência pelo presidente Lula e nem por Flávio Bolsonaro. Então, eles querem fazer esse contraponto, esse contraponto em relação ao bolsonarismo. Então, se a gente for prestar atenção no discurso do presidente Lula no fim de semana, todo o tempo ele fala dos projetos que foram aprovados nesse mandato, fala do imposto de renda com isenção maior, fala do aumento real do salário mínimo, e aí ele faz uma contraposição, faz um contraste com o governo anterior. Então, a aposta nesse momento da campanha de Lula é ir para o enfrentamento contra o bolsonarismo, fazendo essas comparações, dizendo que muitas das narrativas bolsonaristas são falsas, que é o que o presidente Lula está chamando de ir para a guerra, né? Se pintar para a guerra. Porque eles acham que isso vai acabar convencendo o eleitor que está ali no centro de que a eleição de Flávio Bolsonaro seria o retorno do governo anterior, do governo Bolsonaro, e em comparação com o governo Lula seria então, na avaliação, né, do PT, o eleitor veria como um retrocesso. Então tudo está sendo construído para fazer essa polarização, para fazer esse contraponto com o governo anterior o tempo todo, e aí com um discurso mais inflamado, com muita defesa em relação às críticas que o governo sofre, porque agora, como quem está no poder é o próprio PT, é o próprio presidente Lula, não tem mais como fazer um plebiscito em relação ao governo Bolsonaro em si, porque Bolsonaro não está no poder, mas eles querem então fazer essa comparação de uma forma um pouco mais combativa, Roberta. Destoando bastante, né, do tom que foi adotado na campanha de 2022, quando aí houve a construção de um discurso mais de conciliação, organizando uma frente ampla, reunindo várias siglas, linhas ideológicas diferentes, incluindo o vice, né, Geraldo Alckmin, que a gente comentou na composição, para enfrentar o bolsonarismo. E aí o discurso neste ano parece bem diferente nesse sentido.